O Red Bull RB20 finalmente entrou na pista sob os olhos atentos do mundo neste primeiro dia de teste da pré-temporada, no Bahrein. E havia muito o que admirar, já que a Red Bull não tem mais como esconder os detalhes do carro. Mesmo que a Red Bull tenha apresentado o carro real em seu lançamento e tenham surgido imagens do shakedown em Silverstone, foi a primeira vez que se teve a visão clara de todos os ângulos do carro, sem nada coberto. E se a forma básica é a que foi revelada originalmente, há detalhes espetaculares à mostra. E o melhor é que The Race conseguiu vislumbrar a parte inferior do carro e viu algumas partes que a Red Bull não quer que se veja. O importante não se restringe aos sidepods. Também conseguimos ver o assoalho e toda a extensão do complicado trabalho que a Red Bull fez neste carro, que é espetacular. Se for tão bom quanto parece, vai ser facilmente o melhor carro do ano. Quando o RB20 foi lançado em Milton Keynes, uma combinação de má iluminação e de distância do carro impediu que se visse exatamente o que havia na frente dos sidepods. As renderizações foram concebidas exatamente para esconder isso. A grande curiosidade era a disposição da tomada de ar de refrigeração na frente do sidepod e como ela estava configurada. Quando o carro entrou na pista no Bahrein, pôde-se ver que tem uma tomada de ar em forma de caixa de correio na parte superior do sidepod e outra tomada estreita vertical na borda do monocoque. Isso levou a novas questões, em particular porque a Red Bull adotou uma solução tão incomum. Inicialmente, não é por estar recriando o famoso sidepod zero da Mercedes, mas voltaremos a esse assunto mais tarde. Embora a tomada caixa de correio na parte alta do sidepod seja pequena, ela ainda é convencional. Já a vertical é difícil de explicar. O ex-diretor técnico de Fórmula 1, Gary Anderson, acha que a área total dessas duas entradas combinadas deve ser maior do que a do carro de 2023, que tinha apenas uma entrada lateral horizontal. O ar usado na refrigeração não pode ser usado para gerar downforce. Isso sugere que há aí algum ganho de desempenho. Anderson sugere que o duto vertical reforce o controle do fluxo de ar no lado do monocoque. A ideia é que ele encaminhe o ar do lado do chassi para a entrada e permita que o fluxo de ar de alta energia continue ao redor do lado do carro. Quando não se controla o acúmulo de ar nesse ponto, essa área do chassi será aerodinamicamente mais larga do que realmente é. Isso reduz a massa de ar e a velocidade do fluxo na área de corte do sidepod, que é crucial. Simplificando, quanto maior essa camada, maior o arrasto e menos energizado se torna o fluxo de ar que gera downforce. Quanto ao fluxo de ar direcionado para o duto, é impossível dizer qual é seu destino. Os Fórmula 1 atuais têm carenagens externas e também internas. De alguma forma, ele será incorporado ao sistema de refrigeração. Seja o que for, é uma solução inesperada da Red Bull. Mas considerando que esta é uma equipe que dominou a Fórmula 1 nos últimos anos, provavelmente ela tem ótimos motivos. Embora não possamos rastrear exatamente para onde vai esse duto vertical, conseguimos ver a carenagem do novo Red Bull por baixo. Anderson identificou o que acredita serem os núcleos do radiador de água e óleo do motor. É possível que o inferior seja um radiador de fluido para fluido, mas ainda assim ele precisa de fluxo de ar para tirar o calor do sistema. O duto de entrada do radiador também está visível aqui. No geral, fica a impressão de quão agressivamente tudo isso está embalado no sidepod. Também se nota que a Red Bull tem radiadores bem compactos, o que leva a crer que a unidade de potência da Honda é a mais eficiente do grid em termos de refrigeração. Tudo isso está revestido pelas superfícies aerodinâmicas da carenagem, mas o mais notável é que a carenagem não está tão apertada quanto deveria estar. Isso porque não é simplesmente uma questão de apertar as peças internas o máximo possível. A carenagem tem um propósito aerodinâmico e a Red Bull criou muitas oportunidades para moldá-la para obter máximo desempenho. Garanta desconto de 15% no Fórmula 1 TV Pro. Acesse o link na descrição até 25 de fevereiro. Veja todas as sessões da Fórmula 1 2024, além de destaques, reprises, documentários, bastidores, entrevistas e um arquivo rico das mais emocionantes corridas. Veja ângulos diferentes, live timing e dados dos pilotos em várias telas, igualzinho aos boxes de uma equipe de Fórmula 1. A oferta vale para onde o Fórmula 1 TV Pro está disponível, o que não inclui França, Holanda, Mônaco, Guadalupe, Chile e Áustria. Fique atento aos termos e condições. O novo Red Bull é claramente um carro diferente do de 2023 e certamente uma evolução agressiva. Mas não vai parar por aí, vai ser atualizado e eventualmente vai ficar um pouco diferente. A questão é quão diferente, quão mais agressivo a Red Bull pode tornar o RB20.
Houve muita excitação sobre a possibilidade de um carro que já tem alguma semelhança com os últimos carros da Mercedes receber uma atualização que crie algo parecido com o chamado Zero Pod da Mercedes. Não temos certeza de que vai chegar tão longe. Agora que vimos o carro mais claramente nos testes, podemos realmente entender e apreciar o detalhe e o esforço que foram investidos no redesenho de partes tão decisivas do carro. E por extensão, como seria trabalhoso introduzir uma mudança significativa. O detalhe da entrada do sidepod, o aumento do undercut e os grandes ombros na cobertura do motor são mudanças enormes. Esse carro já tem uma quantidade incrível de detalhes e se apoia em algumas decisões fundamentais. O que estamos dizendo é que certamente os sidepods da Red Bull podem ser diminuídos. Este carro ainda se poderia tornar mais agressivo e mais apertado em volta dos sidepods. Parece que ainda há ali mais espaço de manobra. Mas será que vai ser uma transformação? Um zero pod ao estilo Red Bull? Não estamos convencidos. O sidepod está sendo claramente usado para fins de refrigeração e aerodinâmicos. Ele exerce um papel no funcionamento do RB20. E como vimos nas imagens até agora, as partes internas dele são muito importantes e complexas. Realocar ou reduzir tudo isso ainda mais seria um upgrade enorme. Nossa teoria é que os sidepods da Red Bull podem ficar mais apertados, mas é improvável que se tornem verdadeiros zero pod. Mas seria bom se estivermos errados, porque isso seria mais uma façanha colossal de engenharia em cima daquilo com que a Red Bull já nos surpreendeu. Outra parte do carro cuja ausência foi notada no lançamento é o detalhe fino na borda do piso. Ele tem importância vital, dado o quão poderoso é o piso inferior. E o interessante é que a Red Bull revelou uma mudança sutil de direção nesta área do carro de 2024. Olhando de cima, as diferenças não são tão dramáticas. Observe a forma semelhante à borda do piso inferior e o tratamento básico da borda do assoalho. Entretanto, o corte mais agressivo no sidepod permitiu ser mais detalhista nesta área. Os defletores passaram de 2 para 4. O sidepod maior e os defletores mais agressivos devem permitir que mais fluxo de ar seja sugado de debaixo da parte dianteira do assoalho. Se isso for feito corretamente, o fluxo de ar que alimenta o assoalho será bem gerenciado e garantirá mais eficiência do difusor. Isso fará o assoalho trabalhar mais intensamente. Ver o carro no Bahrein também confirmou outros detalhes importantes. O bico era o mesmo do carro de lançamento, com a carenagem conectada ao plano principal da asa dianteira, e não ao segundo elemento, como foi no ano passado. A ponta do bico também está mais achatada e mais larga. O que todo mundo quer saber é se o Red Bull RB20 é rápido. Bem, os tempos não valem muito, mas o fato de Max Verstappen ter liderado o primeiro dia mostra que o carro não é lento. Ele não tem só boa aparência, também é rápido. Não só rápido, ele também é confiável. Verstappen superou facilmente a barreira das 100 voltas nesse primeiro dia de pré-temporada, registrando um total de 142 voltas. Mesmo que os tempos de volta signifiquem pouco, é um começo impressionante. O carro não parecia bem acertado pela manhã, seja na câmara ou para quem assistia do lado da pista. Em um dos primeiros stints, Verstappen não parecia capaz de entrar nas curvas como queria. O carro saía de frente no meio da curva. Mas não demorou para ele parecer mais confortável no carro e registrar um tempo melhor do que o que ele fez no primeiro dia da pré-temporada de 2023. O engenheiro de Verstappen, Gianpiero Lambiase, não pôde deixar de sorrir quando Verstappen ficou 8 décimos à frente de todo mundo. E ele melhorou ainda mais quando faltavam 26 minutos, estendendo para mais de um segundo sua vantagem sobre a McLaren de Lando Norris. Mas esse tempo nem é a parte mais impressionante. Mais importante é que com um carro tão diferente aerodinamicamente, com tantas mudanças, a enorme quilometragem permitiu que Verstappen e a Red Bull executassem seu planejamento sem nenhuma interrupção. Isso não garante sucesso no resto dos testes, muito menos na corrida da próxima semana ou na temporada como um todo. Mas o fato é que o começo da Red Bull não poderia ter sido mais ameaçador para a Fórmula 1 2024.